O termo música popular brasileira, conhecida como MPB, surgiu durante a ditadura militar no Brasil, na década de 60, e como uma nova opção de estilo musical logo após a bossa nova. A MPB reflete a reunião de ritmos e movimentos musicais já presentes no país, trazendo um novo conceito de música nacional. Com o Ato Institucional número 5, alguns direitos importantes foram retirados da população, como, por exemplo, a possibilidade de se manifestar politicamente. Foi criada na época a DCDP, Divisão de Censura de Diversões Públicas, por onde passavam qualquer produção cultural realizada na época. Essa produção era aprovada ou não pelo regime. Caso aprovada, poderia ser veiculada para o público e nos meios de comunicação. Caso não fossem aprovadas, as produções ficariam retidas e não poderiam ser executadas. Os artistas, para falar sobre a situação atual do país, precisavam usar metáforas. As palavras ditas tinham significados diferentes do que os militares acreditavam ter. Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, e Viola Enluarada, de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, são músicas características dessa época. Manifestações que não concordassem com o governo vigente eram consideradas subversivas e sujeitas a punições. Além da censura enfrentada pelos artistas e pela população em geral, as pessoas eram submetidas à tortura, prisão, exílio e até à morte. Inconformados com a situação, os artistas que pertenciam à música popular brasileira passaram a expor nas suas composições a revolta que sentiam pela situação do país. Surge dentro da MPB outros movimentos musicais vinculados, como o tropicalismo. Por conta disso, artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque tiveram que sair do país e viver exilados no exterior, devido aos riscos que corriam no seu próprio país. Durante a ditadura militar, a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, virou hino contra esse regime político. Muito rico culturalmente, o Brasil é um país que apresenta uma diversidade muito grande quando se trata de música. São muitos artistas e os estilos que movimentam o cenário musical do país. Cada região, por exemplo, mantém alguns ritmos característicos da sua cultura e ao mesmo tempo do seu país como um todo. O mais conhecido ritmo brasileiro, tanto no país como no exterior, é o samba. Ele surgiu no início do século XX, no Rio de Janeiro, a partir dos batuques e dos pagodes de roda de samba, capoeira. O primeiro samba que se tem notícia da história é Pelo Telefone, de Ernesto dos Santos, de 1917. A chegada do rádio aumentou ainda mais a diversidade do cenário musical do país. Tratando de uma sociedade diversificada, a cultura representa uma reunião de várias culturas correspondentes à realidade e ao grau de informação de cada camada em que essa sociedade se divide. Nos países capitalistas, a cultura constitui uma cultura de classes, pois o modo de produção é um fator determinante para a hierarquização da sociedade em diferentes classes. Sendo assim, a cultura passa a ser dividida em duas, a cultura dominante e a cultura dominada, onde a primeira refere-se às elites detentoras de poder político-econômico e dos meios de comunicação. Já a segunda refere-se às camadas das áreas rurais e povo urbano que não tem poder de decisão política. Em país de economia capitalista dependente, a cultura dominante revela-se dominada, pois é importada, tornando assim a cultura das camadas pobres duplamente dominada. Diante da premissa de que a cultura traduz a realidade da maioria do povo e das camadas mais pobres, o impacto dessa dupla dominação é insuportavelmente agressivo. Isso se deve ao fato de que a cultura dominada, além de enfrentar a cultura da elite, que dispõe de todo um aparato como verbas, teatros, escolas, orquestras, conservatórios e programas, enfrenta também a classe média consumidora, que se identifica mais com as elites e com os modelos estéticos importados. Atualmente, o que eu tenho ouvido bastante de música brasileira é da cena do rap nacional. Artistas novos como o Djonga e o Bacchus do Blues. Do pop, eu tenho ouvido bastante também a Lesha e a Glória Groove, que também são artistas novos
nesse segmento. E também ouço bastante funk, né? Funk carioca. Sim, eu escuto música brasileira. Eu gosto de escutar Caetano Veloso, Ana Carolina, Adriana Calcanhoto, Seu Jorge. Não sou muito de escutar nada no sertanejo, mas escuto no pagode, no samba. E acredito sim que funk e rap fazem parte da MPB, porque MPB pra mim é tudo que, como a sigla já diz, é música popular brasileira. Então, se essa música é tão popular e representa tanto um segmento de pessoas, um público, por que não pode se chamar de MPB, se ela é popular e ela é brasileira? Então, acredito sim que o funk e o rap façam parte dessa denominação. Sim, eu acho que tanto rap quanto funk fazem parte da MPB. Afinal, a MPB significa música popular brasileira. Na verdade, a definição de música popular brasileira vai depender daquilo que você acredita. Hoje eu acredito que a música popular brasileira ela se reinventou. E por ela ter se reinventado, eu acredito que tanto o rap quanto o funk, ou até mesmo outros estilos, fazem parte sim da música popular brasileira. Porém, quando inventada, quando criado esse termo ele foi denominado a uma classe específica, a ritmos específicos que, que andavam ou permeiam a música brasileira. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Prazer, Gabriel. Prazer, Jorge. Então, farei 3 perguntas para você. Se incomoda de responder elas? Nem um pouco. Então tá, lá vai a primeira. O que você escuta de música brasileira? Brasileira, você diz os nomes? O estilo musical e tal. Pô, eu escuto muito Super Combo, Sim. Mano Magalhães, Sim. a Banda do Mar também. Sim. Já escutei bastante Jorge Versilo. E desses assim, só esse mesmo de cabeça. Boa, boa. Você acha que funk e rap fazem parte da MPB? Claro. Boa. Emicida. E o que você considera MPB? Cara, MPB pra mim sempre foi um termo muito geral, cara. Geral. Porque tipo, a própria sigla, né? Música Popular Brasileira. Aí eu sempre vi como como posso dizer, um álbum de gênero brasileiro que tem no Brasil. Aí tem samba, tem pagode, rap, funk, daí vai. Boa tarde, mano. Boa tarde, parceiro. Prazer, Gabriel. Prazer, seu nome? Pedro. Pedro Augusto. Pedro Augusto. Então, amigão, farei 3 perguntas pra você. Se incomoda de responder elas? Não, pô, suave. Então lá vai a primeira, hein? Acalma o coração. O que você escuta de música brasileira? Pô, eu escuto um pagode, rap, sei lá, de pagode tem o Nosso Sentimento, rap, eu gosto muito do Oriente, do 3030. Boa. Emicida de vez em quando escuto também, tá ligado? Mas é mais o 3030 e o Oriente que eu escuto mais. Boa. Você acha que funk e rap fazem parte da MPB? Bem, eu classifico como MPB como música popular brasileira, então se inclui, entende? Sim. É um termo abrangente demais. Então a resposta é sim, no caso. Sim. E o que você considera MPB? Então, eu considero todo tipo de música que tem uma essência brasileira, entende? Foi feito por brasileiro, para o brasileiro, pra gente curtir, entende? E que tem uma história envolvida naquilo ali, entende? Eu acho que fica meio complicado quando você pensa em MPB, porque teve aquela, sei lá, uma certa apropriação do pessoal de Bossa Nova e tal. Eles estão certos, mas acho que ficou uma coisa mais genérica, entende? Acho que MPB abrange mais, é uma coisa mais abrangente. O funk, trazido para o Brasil no final dos anos 70, ritmo derivado da soul music, gênero inspirado no rhythm and blues e o gospel dos Estados Unidos, entre o fim dos anos 50 e início dos anos 60, especialmente entre os negros.
Sofreu diversas transformações e se espalhou pelas favelas por meio dos bailes. Com ritmos dançantes e alegres, as músicas tinham o objetivo de fazer todo mundo dançar. Suas coreografias são lembradas até hoje pelos antigos frequentadores dos bailes. O gênero foi revolucionado na década de 80 pelo DJ Marlboro, que se destacava tocando nos bailes, e até hoje ainda é bastante reconhecido pelas comunidades cariocas. Ao ser presenteado com uma bateria eletrônica, acreditou que o projeto seria capaz de dar uma nova identidade ao funk brasileiro. Com essa bateria eletrônica, eu começo a fazer as primeiras músicas, e aí acho o caminho para compor o funk brasileiro, diz Marlboro. A partir daí, tudo mudou. Além das batidas eletrônicas contagiantes, as letras retratavam a realidade da violência existente nas favelas, conseguindo introduzir a cultura brasileira no movimento. Atualmente, o funk brasileiro conserva poucas características das primeiras versões. O gênero continua sendo uma das referências musicais do país, porém sofreu processos de transformações, acompanhando a evolução social. A transformação ocorreu não apenas na música, como também no comportamento artístico de cada um dos estilos existentes dentro do gênero. Duas dessas vertentes do funk carioca se destacam atualmente, sendo elas o funk carioca e o funk ostentação, nascido em São Paulo. Um dos estilos musicais mais apreciados em todo o mundo é o rap, onde seu significado mais claro é Rhythm and Poetry, que significa ritmo e poesia. Surgido na Jamaica, mais precisamente nos anos 1960, que foi então levado para os Estados Unidos, era bastante ouvido principalmente nos bairros menos favorecidos de Nova York. Teve seu grande impulso nos anos de 1970, dado por um grupo de jovens negros e espanhóis que buscavam um tipo de música nova e diferenciada. As letras em forma de discurso com muita informação e pouca melodia são sua característica, além de uma batida rápida e acelerada. Por ter sua origem em bairros mais pobres, o rap expõe em suas letras as grandes dificuldades encontradas pelos moradores. Gírias de gangues destes bairros também são bastante usadas em suas músicas. O rap brasileiro começou a ganhar destaque no ano de 1986, quando surgiu o movimento nacional na cidade de São Paulo, com os primeiros shows apresentados no Teatro Mambembe pelo DJ Theo Werneck. Porém, não era tão aceito pela população, por ser considerado um estilo musical violento demais. Na década de 1990, o rap ganhou as rádios e a indústria fonográfica começa a dar mais atenção ao gênero. Os primeiros rappers a fazerem sucesso foram o Taíde e o DJ Hum, seguidos dos Racionais MC, Gabriel o Pensador e vários outros. Nos dias de hoje, o rap tem seu espaço estabelecido no cenário musical brasileiro. Venceu e vence até hoje os vários preconceitos e saiu da periferia para o público geral. Porém, mesmo depois de tantos anos, o rap não perdeu sua essência de denunciar as injustiças vividas pelas comunidades periféricas.